Você caminha todo dia. Acorda cedo, coloca o tênis, faz a sua volta no parque ou no quarteirão. 30 minutos, 40 minutos, às vezes 1 hora. E no fundo, você pensa, estou cuidando da minha saúde, estou fazendo a minha parte e sabe de uma coisa. Você está certo, caminhar é maravilhoso. É um dos hábitos mais saudáveis que uma pessoa pode ter após os 60 anos. Mas hoje eu preciso te fazer uma pergunta honesta. Será que caminhar sozinho é suficiente para o seu corpo depois dos 60? A resposta pode te surpreender. E ao longo desse vídeo, eu vou te explicar o que a ciência descobriu sobre isso. O que muda no nosso corpo com o passar dos anos. E o que você pode acrescentar à sua rotina menos de forma simples, segura e sem exagero, para viver com mais energia, mais equilíbrio e mais independência pelos próximos anos. Fica comigo até o final, porque o item número 1 da nossa lista costuma surpreender muita gente. E existe um erro muito comum que vou revelar lá no final do vídeo. Eu sou a doutora Maria Teresa, especialista em saúde e longevidade para pessoas acima de 60 anos. Vamos começar. Mas antes de começar, eu quero te fazer um pedido simples. Me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está me assistindo agora? Eu sempre fico feliz em ver quantas pessoas de tantos cantos do Brasil estão cuidando da saúde depois dos 60. Me conta sua cidade e, se quiser, sua idade também. É sempre um prazer saber quem está desse lado da tela. Antes de entrar na lista, preciso te explicar uma coisa importante. Porque tudo faz mais sentido quando você entende o que acontece com o corpo depois dos 60 anos. A partir dos 60, o nosso corpo começa a perder massa muscular de forma mais acelerada. Esse processo tem um nome: sarcopenia. E ele acontece em todo mundo, menos mesmo em quem caminha todos os dias. Estudos mostram que, sem intervenção, podemos perder entre 1% e 2% de massa muscular por ano após essa idade. Parece pouco, mas ao longo de 10 anos, isso representa uma perda significativa de força, equilíbrio e capacidade de realizar tarefas simples do dia a dia. Além disso, os ossos ficam mais frágeis. As articulações perdem um pouco da sua flexibilidade e o sistema cardiovascular precisa de estímulos variados para se manter eficiente. A caminhada cuida muito bem do coração e dos pulmões. Mas ela não é capaz, sozinha, de proteger os músculos, os ossos e o equilíbrio da forma que o corpo precisa nessa fase da vida. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. Deixa eu te contar uma história rápida. Dona Aparecida, 68 anos, mora em uma cidade do interior de Minas Gerais. Ela caminhava todos os dias, sem falta. 40 minutos pela manhã, sempre no mesmo horário. Se sentia bem, dormia bem e achava que estava fazendo tudo certo. Um dia, ao descer do ônibus, ela tropeçou num degrau e levou um susto enorme. Não caiu, mas ficou bem abalada. Quando veio a consulta, percebemos juntos que, apesar de toda a caminhada, ela tinha perdido força nas pernas e o equilíbrio já não era o mesmo de alguns anos atrás. Com alguns ajustes simples na rotina de movimento dela, menos que eu vou compartilhar com você agora. Em poucos meses, ela estava muito mais segura, mais firme e com muito mais confiança para fazer as atividades do dia a dia. Essa história se repete com muitos pacientes. E a solução nunca é parar de caminhar. É complementar. 7 tipos de movimento que complementam a caminhada após os 60, vamos à nossa lista. São 7 tipos de movimento que a ciência recomenda para pessoas acima de 60 anos, além da caminhada. Do número 7 ao número 1 menos, e o primeiro costuma surpreender muita gente. Número 7, alongamento. Vamos começar pelo mais simples e pelo mais negligenciado, o alongamento. Após os 60, os músculos e tendões perdem elasticidade naturalmente. Isso deixa o corpo mais rígido, os movimentos mais limitados e aumenta o risco de pequenas lesões no dia a dia. O alongamento regular ajuda a manter a amplitude dos movimentos. Reduz tensões musculares,
Melhora a postura e contribui para um sono melhor. Não precisa de nada especial. 10 a 15 minutos por dia, de preferência após a caminhada, quando os músculos já estão aquecidos. Pescoço, ombros, costas, quadril e panturrilha são as regiões mais importantes de trabalhar. Orientação de segurança. Nunca force o alongamento até a dor. A sensação deve ser de tensão suave, nunca de dor aguda. Se tiver alguma condição articular, converse com seu médico ou fisioterapeuta antes. Número 6. Exercícios de respiração e relaxamento pode parecer simples demais para estar numa lista de exercícios. Mas a respiração consciente é um dos recursos mais poderosos que temos para a saúde cardiovascular. Para o controle da pressão arterial e para o bem-estar emocional. Técnicas simples de respiração profunda, menos inspirar lentamente pelo nariz, segurar por alguns segundos. E soltar devagar pela boca menos ativam o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de recuperação e equilíbrio do organismo. Estudos mostram que a prática regular de respiração consciente pode ajudar a reduzir a pressão arterial, melhorar a qualidade do sono e diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. 5 a 10 minutos por dia já fazem diferença. Pode ser de manhã, antes de dormir, ou em qualquer momento de tensão ao longo do dia. Número 5. Atividades de coordenação e agilidade. Existe um detalhe importante que quase ninguém considera quando fala de exercício para os 60 a mais, a coordenação motora. Com o envelhecimento, o cérebro e o sistema nervoso também precisam de estímulo. Atividades que envolvem coordenação menos como dança. Tai Chi Chuan, jogos de bola leves, ou até exercícios simples com os braços e pernas ao mesmo tempo menos mantêm as conexões neurais ativas e melhoram a comunicação entre o cérebro e os músculos. Isso se traduz em movimentos mais precisos, mais rápidos reflexos e muito menos risco de tropeços e quedas. A dança, em especial, é uma das atividades mais completas que existem para pessoas acima de 60 anos. Ela trabalha coordenação, equilíbrio, memória, socialização e humor ao mesmo tempo. E o melhor, é prazerosa. Número 4. Exercícios de flexibilidade funcional diferente do alongamento estático. A flexibilidade funcional envolve movimentos que imitam as atividades do dia a dia, menos agachar para pegar algo no chão. Alcançar um objeto acima da cabeça. Girar o tronco para olhar para trás. Trabalhar esses movimentos de forma controlada e segura mantém o corpo preparado para situações reais da vida cotidiana. E isso faz uma diferença enorme na independência e na qualidade de vida. O yoga adaptado para idosos e a ginástica funcional são ótimas opções. Muitas academias e centros de saúde oferecem aulas específicas para o público 60 a mais. Vale muito a pena pesquisar na sua cidade. Número 3. Exercícios de equilíbrio. Chegamos ao número 3. E aqui a conversa fica muito séria menos, mas também muito prática. As quedas são uma das principais causas de hospitalização e perda de independência em pessoas acima de 60 anos. E a maioria das quedas acontece por uma razão simples: falta de equilíbrio. A boa notícia é que o equilíbrio pode ser treinado. E os exercícios para isso são simples, podem ser feitos em casa e mostram resultados em poucas semanas. Alguns exemplos: ficar em pé sobre uma perna só por alguns segundos, caminhar em linha reta colocando um pé na frente do outro, fazer pequenos agachamentos segurando numa cadeira. Parecem básicos, mas têm um impacto real e comprovado na redução do risco de quedas. Orientação de segurança: sempre faça esses exercícios perto de uma parede ou segurando em algo firme até ganhar mais confiança. E se tiver histórico de tontura ou problemas de equilíbrio, converse com seu médico antes. Número 2. Atividades aquáticas. A hidroginástica e a natação são, na opinião de muitos especialistas, os exercícios mais completos e mais seguros para pessoas acima de 60 anos. A água oferece resistência natural para os músculos, o que significa que você está fazendo força sem perceber, ao mesmo tempo em que reduz o impacto sobre as articulações. Para quem tem artrose,
Dores nos joelhos ou nos quadris, as atividades aquáticas são uma bênção. Além disso, a água melhora a circulação, alivia tensões musculares, trabalha o equilíbrio de forma segura e tem um efeito relaxante comprovado sobre o sistema nervoso. Se você ainda não faz hidroginástica, esse pode ser o melhor presente que você vai dar para o seu corpo a partir de hoje. Número 1. Exercícios de força e chegamos ao número. O que mais surpreende meus pacientes quando falo sobre saúde após os 60? Musculação, treinamento de força. Exercícios com resistência. Eu sei que muita gente ainda associa musculação a jovens levantando peso pesado em academias. Mas a ciência é muito clara. O treinamento de força é um dos recursos mais importantes. Talvez o mais importante. Para a saúde, a independência e a longevidade após os 60 anos. Lembra que eu falei da sarcopenia? A perda de massa muscular que acontece com o envelhecimento. O treinamento de força é a única intervenção comprovada capaz de reverter esse processo. Músculos fortes protegem as articulações, sustentam a postura, melhoram o equilíbrio, aceleram o metabolismo, ajudam no controle do açúcar no sangue e reduzem drasticamente o risco de quedas e fraturas, e não precisa de nada radical. Exercícios com o peso do próprio corpo, sentar e levantar da cadeira, subir degraus, pequenos agachamentos, exercícios leves com elástico, já são uma forma de treinamento de força. A orientação geral é fazer esse tipo de exercício pelo menos 2 vezes por semana. Muitos dos meus pacientes começaram o treinamento de força depois dos 70 anos e relataram transformações enormes na disposição. No equilíbrio e na qualidade de vida, nunca é tarde. Orientação de segurança. Comece sempre com cargas leves e progressão gradual. O acompanhamento de um educador físico ou fisioterapeuta faz toda a diferença, especialmente no início. E o seu médico deve estar ciente da sua rotina de exercícios. O erro mais comum, prometi que ia falar sobre o erro mais comum menos e chegou a hora. O erro mais comum que eu vejo entre pessoas acima de 60 anos que já têm o hábito de caminhar é o seguinte: elas acham que já estão fazendo o suficiente e nunca acrescentam nada novo. A caminhada vira uma zona de conforto. O mesmo percurso, o mesmo ritmo, o mesmo tempo, todo dia. E o corpo, que é uma máquina inteligente, se adapta. Com o tempo, o estímulo deixa de ser suficiente para manter a força, o equilíbrio e a saúde muscular. Não estou dizendo para parar de caminhar, pelo contrário. Estou dizendo para usar a caminhada como base e construir em cima dela. 2 dias de exercício de força por semana, alguns minutos de equilíbrio, um pouco de alongamento, uma aula de hidroginástica. Isso não é exagero, isso é cuidado. Vou deixar tudo bem resumido para você. A caminhada é excelente e deve continuar. Mas após os 60, o corpo precisa de mais. Acrescente à sua semana exercícios de força pelo menos 2 vezes. Treino de equilíbrio alguns minutos por dia, alongamento após as caminhadas. E, se possível, uma atividade aquática ou de coordenação que você goste. Não precisa fazer tudo de uma vez. Comece por um. Depois acrescente outro, devagar, com consistência, sem pressa. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre quem você é. Diz que você se importa com a sua saúde. Que você quer viver bem, com energia, com independência, com qualidade. E é exatamente isso que eu quero para você também. Lembre-se, o objetivo não é ser atleta. O objetivo é ter força para brincar com os netos, subir uma escada sem se segurar, levantar do chão se precisar, passear sem medo de cair. É viver com autonomia e alegria pelos próximos anos. Isso está ao seu alcance. E começa com pequenas escolhas feitas hoje. Se esse vídeo foi útil para você, compartilha com alguém que você ama. Um familiar, um amigo, alguém que também merece essa informação. E me conta aqui nos comentários, você já faz alguma dessas atividades além da caminhada? O que você vai experimentar primeiro? Adoro ler as respostas de vocês e respondo o máximo que consigo.
Se você ainda não se inscreveu no canal, o botão tá aí embaixo. É de graça e toda semana tem conteúdo novo pensado especialmente para você. Muito obrigado pela sua companhia. Cuide-se bem. Até o próximo vídeo.